Vamos então resolver esta ficha de trabalho. Digite o comando SQL, estou aqui, digite o comando SQL que cria uma base de dados com o nome Escola 2024. Então o comando é create database escola 2024, ponto e vírgula. Questão número 2. Escreva o comando SQL que seleciona a base de dados Escola 2024. Use o nome da base de dados, que é Escola 2024, ponto e vírgula. Digite o comando SQL que cria a tabela Aluno. Aconselho que vocês façam isso no bloco de notas e depois copiar e colar. Eu vou fazer aqui diretamente no MySQL. Portanto, criar a tabela aluno, o comando é create, já fiz aqui errado, já passei pela linha de baixo, vou cancelar, ponto e vírgula. Então, o comando é create table, o nome da tabela que eu quero criar, a tabela que eu quero criar é a tabela chamada aluno, abrir parênteses, passar para a linha de baixo para ser mais fácil a escrita. E a primeira coluna chama-se num aluno, então vai ficar num aluno. É do tipo inteiro, int, numeração automática, auto underscore increment. Não pode ficar em branco, not null. E é chave primária, primary key. Tenho mais colunas? Tenho, então é vírgula, passar para a linha de baixo e especificar a segunda coluna. A segunda coluna chama-se nome. Nome é do tipo texto, com comprimento máximo 35 caracteres, então é varchar 35 e não pode ficar em branco, not null. Tenho mais colunas? Tenho, vírgula. A outra coluna é a coluna do endereço, endereço. É do tipo texto, varchar, quantos caracteres? 30. E não pode ficar em branco, not null. A quarta coluna é a coluna da idade, vírgula, enter, idade. É do tipo inteiro pequeno, espaço para 2 caracteres. Inteiro pequeno é um tipo de dados que nós ainda não vimos. O inteiro pequeno nós escrevemos assim, tiny int. Tiny em inglês significa pequeno, int significa inteiro. Portanto, inteiro pequeno com espaço para 2 dígitos. E não pode ficar em branco, not null. Tenho mais colunas? Tenho data de nascimento, vírgula, enter, é data, nascimento, do tipo dat, e não pode ficar em branco, not null. Tenho mais colunas? Não, então vou fechar o parênteses, vou colocar ponto e vírgula e vou fazer enter, esperando que esteja tudo certo. Ok, correu tudo bem. Questão número 4. Escreva o comando SQL que insira na tabela aluno os seguintes dados. Portanto, o nome, o endereço, idade e data de nascimento. Então, aconselho que escrevam este comando também no bloco de notas. O comando para inserir linhas numa tabela em SQL é o comando insert into, inserir em. A seguir, tenho que indicar o nome da tabela onde eu quero inserir as linhas. É a tabela aluno. E agora a palavra values. E vou inserir cada linha dessa tabela numa linha diferente aqui no MySQL. Cada linha fica dentro de parênteses. E agora vamos inserir a primeira linha. O primeiro valor que eu tenho que inserir é o número do aluno. Mas quem irá fornecer esse número do aluno não sou eu, mas vai ser o MySQL. Por quê? Porque é um campo, é uma coluna do tipo autoincremente. Então, como não vou ser eu a fornecer esse número, eu vou deixar essa coluna em branco, null.
vírgula. A seguir vem o que? O nome do aluno. E o nome do aluno está aqui, é Ana Pérez. Como é do tipo varchar, vai ficar entre aspas. Então, vai ser Ana Pérez. Depois do nome tem o endereço, a coluna do endereço. E o endereço dela é Burgo. Como é varchar, também vai ficar entre aspas. Burgo. Depois tem que fornecer a idade, e a idade é um número inteiro pequeno. Como é um número, eu escrevo fora de aspas. Então, a idade dela é 18. Então, vou colocar aqui 18, vírgula, e a data de nascimento dela é do tipo date, e ela nasceu no dia 10 de março de 2002. Para eu escrever uma data em SQL, em MySQL, é entre aspas. As datas são escritas entre aspas e no formato americano. 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês, 2 dígitos para o dia. Então, vai ser 2002, que é o ano. Traço é sempre traço, Depois é o mês, 03, e depois é o dia, que é o dia 10. Tenho mais alguma linha para inserir? Tenho, então é vírgula, enter, e a segunda linha também vai ficar entre parênteses. Tenho que fornecer o número do aluno, mas quem vai dar o número do aluno não sou eu, vai ser o MySQL, portanto vou escrever null. A seguir é o nome do aluno, estou aqui nesta segunda linha, é Ana Pinto. Então vai ficar Ana Pinto. Depois é a morada dela, a Ana mora em Santa Eulália. Vocês não colocam o acento por causa da limitação que o vosso shell, que a vossa shell tem, ok? Não é por causa do MySQL, é por causa da limitação da shell que vocês estão a utilizar. Então, eu vou colocar Santa Eulália, a idade dela o número é 17, e a data de nascimento é no formato americano, entre aspas, 2002, traço 11, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia, 25. Tenho mais linhas para inserir? Tenho aqui a Joana, então é vírgula, entre parênteses, que eu vou inserir aqui os dados da terceira linha, e é a mesma coisa. O número do aluno não sou eu que forneço, deixo em branco. Depois é o nome do aluno, entre aspas, que é a Joana Monteiro. A seguir vem a morada, ela mora em Roças. E a data de nascimento dela é 2003. 2003, ano, traço, mês 02 e dia 05. Tenho mais linhas para inserir? Não, é ponto e vírgula, vou fazer Enter. E aqui falhou em alguma coisa. O que? Está a dizer que no 3... está aqui a dizer que o número de colunas que eu forneci para a linha 3, o número de colunas que eu forneci para a linha 3, quantas colunas eu forneci? 1, 2, 3, 4. E eu tinha que fornecer quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o número de colunas que eu forneci não bate certo com o número de colunas da tabela. Ficou aqui a faltar na Joana Monteiro indicar a idade dela. Estou aqui na Joana Monteiro, depois de Roças, a idade dela que é 17, vírgula, e depois sim é que vem a data de nascimento. Já corrigi, vou fazer Enter e agora tudo correu bem.
A seguir, número 5, escreva o comando SQL que mostra a estrutura da tabela aluno. Describe. Seguido do nome da tabela. O nome da tabela é aluno. Ponto e vírgula, enter. E aqui sim aparece-me então a estrutura da tabela aluno. Daqui eu consigo ver que ela tem 5 colunas. A coluna num aluno é do tipo inteiro, a coluna nome do tipo varchar, endereço do tipo varchar, idade inteiro pequeno com 2 dígitos e data de nascimento é do tipo date. Nenhuma delas pode ser deixada em branco. E a chave primária é a coluna num aluno e é uma coluna com autoincremento. A seguir, escreva o comando que elimine a tabela aluno. Para eliminar uma tabela, o comando é drop table, o nome da tabela que eu quero eliminar. Aluno, ponto e vírgula, atenção, que depois de eliminado, não há volta a dar. Se eu quiser ver as tabelas que existem agora na base de dados Escola 2024, show tables, ponto e vírgula, e aparece aqui empty set, ou seja, a base de dados Escola 2024 não possui agora nenhuma tabela. A seguir, abra o ficheiro dados SQL. Selecione todo o seu conteúdo e cole-o no cliente MySQL. Será criada e preenchida dentro da base de dados. Dentro de que base de dados? Estou na base de dados Escola 2024. Portanto, vai ser criado dentro da base de dados onde eu estou, que é a Escola 2024, vai ser criada e preenchida uma tabela chamada TBL Aluno ESA. Abrir aqui o ficheiro que ele diz e o que é que este ficheiro contém? Contém um comando para criar a tabela TBL Aluno ESA e a seguir temos aqui o comando insert into, na tabela que criamos anteriormente, os seguintes dados. Portanto, vou pegar nisto aqui tudo, vou copiar, vou colar, vou fazer Enter e tudo correu bem. Este primeiro comando foi bem executado, criou a tabela TBL alunos, e este segundo comando aqui, insert into, inseriu na tabela TBL alunos ESA estes valores. Digite o comando SQL que apresente todas as bases de dados existentes no servidor. Show databases, ponto e vírgula. Digite o comando SQL que permite ver as tabelas contidas na base de dados Escola 2024. Estou aqui na base de dados Escola 2024, é ela que está selecionada, quero ver as tabelas, show tables. Enter. E existe aqui a tabela TBL Aluno ESA. Depois, digite o comando que permite observar a estrutura da tabela TBL Aluno ESA. Já vimos isto, é o comando describe TBL Aluno ESA, ponto e vírgula, e aqui está. Então, agora, eu quero ver todos os alunos que estão nesta tabela TBL Aluno ESA. Então, esta consulta, utilizo o comando select, é o asterisco, from, e agora o nome da tabela, TBL Aluno ESA, ponto e vírgula, enter, e aqui está. Portanto, esta minha tabela tem lá 10 alunos e aqui estão os dados de cada um dos alunos. Cada linha é um aluno. A seguir, escreva o comando SQL que mostra apenas o nome de todos os alunos. Então, quero fazer uma consulta que me mostre o nome, apenas o nome, de todos os 10 alunos. Então, a consulta fica select. Qual é a coluna que eu quero ver? É a coluna chamada nome. De que tabela? From TBL aluno ESA, ponto e vírgula. E aqui, esta consulta mostrou-me o nome dos
10 alunos existentes na tabela TBL Aluno ESA. A seguir, escreva o comando SQL que mostra o nome e a idade de todos os 10 alunos. Então, esta consulta fica select. Quais são as colunas que eu quero ver? É a coluna nome e a coluna idade. Então, select, nome, tem que escrever o nome das colunas corretamente, nome e idade. De que tabela? From, da tabela TBL Aluno ESA, de todos os 10 alunos. Aqui está. Estamos a mostrar o nome e a idade de todos os alunos que estão na tabela Aluno ESA. Escreva o comando que mostra a data de nascimento e o nome de todos os alunos. Então, é select, data de nascimento está na coluna, a data de nascimento está na coluna data nascimento, data nascimento. Que outra coluna eu quero ver? Nome, então é vírgula, coluna nome. De que tabela? De todos os alunos da tabela TBL Aluno ESA. Ponto e vírgula, enter, e aqui está. Data de nascimento e o nome dos 10 alunos que existem na tabela. Escreva o comando SQL que mostra o endereço de todos os alunos. O endereço está na coluna chamada endereço. Então, quero ver o endereço de todos os 10 alunos. Select. Qual é a tabela? Qual é a coluna que eu quero ver? Endereço. De que tabela? TBL Aluno ESA. Isto vai me mostrar o endereço de todos os alunos que estão nessa tabela. Reparem bem que eu estou sempre a realçar de todos os alunos, de todos os alunos, de todos os alunos. Então, aqui mostrou-me o endereço de todos os 10 alunos que estão na tabela TBL Aluno ESA. Escreva o comando SQL que mostra o nome, o endereço e a idade de todos os alunos. Então, é select. Quero ver o nome. Quero nome, a coluna nome. Atenção que eu devo seguir o tamanho da letra em caso de nomes de colunas, em caso de nomes de tabelas, em caso de nomes de bases de dados. Portanto, nomes de bases de dados, nomes de tabela, nomes de colunas, eu tenho que seguir se as letras estão maiúsculas ou se as letras estão em minúsculas. Os comandos select, create, use, eu posso escrever da maneira que eu quiser, em maiúsculas ou em minúsculas ou misturado. Então, é select nome, endereço, o endereço está na coluna endereço, vírgula, a idade está na coluna chamada idade, de todos os alunos. Então, é from, o nome da tabela, TBL Aluno ESA. Portanto, de todos os alunos que estão na tabela TBL Aluno ESA. Enter, e aqui aparece nome, endereço e idade de todos os 10 alunos. Escreva o comando SQL que mostra o nome, o endereço e a data de nascimento de todos os alunos. Então, é select, nome, endereço, vírgula, data, vírgula, data, qual é o nome da coluna? O nome da coluna é data nascimento. Então, é data nascimento de todos os alunos da tabela TBL Aluno ESA. Ponto e vírgula, enter. Está a dizer que a tabela não existe. TB Aluno ESA. Pois não, é TBL Aluno ESA. Então, setinha para cima para pegar este último comando e aqui é TBL
aluno ESA. Pronto, e mostrou-me o nome, o endereço e a data de nascimento de todos os 10 alunos da tabela TBL aluno ESA. Escreva o comando que mostra o número de aluno, o nome e a idade de todos os alunos. O número do aluno, qual é o nome da coluna que contém o número do aluno. Epa, eu agora não me recordo, não quero ficar a fazer scroll para cima e para baixo, vou utilizar o comando describe e o nome da tabela TBL aluno ESA, ponto e vírgula, e vejo que a coluna que contém o número do aluno, o nome dela é num aluno. Select, quero ver a coluna num aluno, vírgula, quero ver a coluna nome, quero ver a coluna idade de todos os alunos da tabela TBL aluno ESA. Ponto e vírgula, enter, e aqui está. A seguir, escreva o comando da escala que mostre todas as colunas da tabela, mas apenas os primeiros 5 registros. Lembre-se que cada linha é chamada também de registro. Portanto, a minha tabela TBL aluno ESA tem lá 10 alunos, tem lá 10 registros. As linhas são chamadas de registros e as colunas são chamadas de campos. Então, quero ver todas as colunas da tabela, mas apenas os primeiros 5 registros. Então, select. Como eu quero ver todas as colunas, asterisco. De que tabela? From TBL aluno ESA. Se eu fizesse ponto e vírgula, enter, ia me mostrar toda a informação, todas as colunas para os 10 alunos que existem lá. Mas eu só quero ver dos 5 primeiros registros. Então, fica limit, 5, ponto e vírgula, enter. E aqui aparece toda a informação sobre os 5 primeiros alunos que foram inseridos na tabela. O resto vou parar por aqui e o resto vocês acho que conseguem fazer agora tudo por vocês mesmos. Qualquer dúvida, me chamem que eu ajudo.